Ela chegou arrumada para o encontro no restaurante mais caro da cidade. Esperou, esperou, até receber a mensagem: não vou mais, sozinha, humilhada na frente de todos. Foi aí que seu patrão milionário, que estava ali por acaso, viu tudo. Sueli ajeitou o vestido pela 10ª vez, enquanto esperava na mesa número 12 do Palácio Reale. 52 anos. Primeira vez que aceitava um encontro desde que perdeu a filha em um acidente há 18 anos, deixando o pequeno Mateus aos seus cuidados. Hoje marcava exatamente 18 anos desde aquele dia terrível, e Mateus havia insistido que ela precisava voltar a viver. Vó, a mamãe não ia querer ver você sozinha para sempre. As palavras dele ecoavam na cabeça enquanto ela olhava para o celular, esperando Fábio chegar. Eles haviam conversado por semanas e ele parecia interessante, atencioso. Finalmente, havia decidido tentar ser feliz de novo. O restaurante estava lotado, todas as mesas ocupadas por pessoas elegantes que conversavam animadamente enquanto saboreavam pratos que custavam mais que seu salário semanal. Sueli havia gastado suas últimas economias naquela noite. O vestido novo, o sapato, o cabelo no salão, tudo para causar uma boa impressão. A mesa custara R$ 300 só para reservar, dinheiro que ela juntara durante meses. Mas Mateus merecia ver a avó feliz e ela merecia tentar recomeçar. Aos 52 anos, ainda havia tempo para encontrar alguém especial. Fernando Oliveira estava sentado discretamente numa mesa de canto há 20 minutos, fingindo ler e-mails no tablet enquanto observava Sueli. Ele havia chegado para um jantar de negócios que fora cancelado de última hora, mas decidiu ficar quando a viu entrar. Em 15 anos, aquela mulher havia sido muito mais que uma funcionária. Ela havia se tornado parte da família, especialmente depois da tragédia com a filha. Ver ela ali, arrumada, nervosa, claramente saindo da zona de conforto, despertou nele uma mistura de orgulho e proteção. Ela merecia ser feliz depois de tudo que havia passado. Às 8h40, Fábio finalmente apareceu na entrada do restaurante. Sueli o reconheceu imediatamente pelas fotos que haviam trocado, e seu coração acelerou. Ele era exatamente como nas imagens, alto, bem vestido, com aquela confiança que ela achava atraente. Ela acenou discretamente e ele a viu. Mas então aconteceu algo que ela não esperava. A expressão dele mudou completamente. Ele parou no meio do salão, olhou para ela de cima a baixo e seu rosto se contraiu numa expressão de nojo mal disfarçado. Você tem que estar brincando comigo. Fábio disse alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem, se aproximando da mesa com passos pesados. Eu pensei que fosse encontrar alguém do meu nível. Não, isso aqui. A forma como ele disse, isso aqui, fez Sueli sentir como se tivesse levado um tapa na cara. As conversas ao redor pararam instantaneamente, e ela sentiu todos os olhares se voltarem para sua mesa. Fábio, eu não entendo. Ela começou, mas ele a interrompeu brutalmente. Entender o quê? Olha só a diferença entre nós dois. Ele gesticulou dramaticamente, apontando para o próprio terno caro e depois para ela. Você realmente achou que eu ia querer alguma coisa com uma pessoa como você? Que eu ia ser visto publicamente com alguém assim? Cada palavra era uma facada no coração de Sueli. Ela havia se arrumado com tanto cuidado, gastado dinheiro que não tinha, criado esperanças que agora estavam sendo destroçadas na frente de dezenas de estranhos. Margareth, sentada 2 mesas adiante, já estava com o celular na mão, filmando tudo. Gente, vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui. Ela sussurrou para a câmera do Instagram Live que havia iniciado. Uma situação completamente constrangedora no Palácio Reale. Que vergonha alheia! Outras pessoas começaram a pegar os celulares, alguns tirando fotos discretas, outros filmando abertamente. Sueli estava se tornando um espetáculo, entretenimento gratuito para pessoas ricas entediadas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sueli, mas ela tentou manter a compostura.
Fábio, a gente conversou tanto. Eu pensei... Ele riu com crueldade. Você pensou? Com que cabeça? Olha onde a gente está. Esse lugar não é para qualquer pessoa. Você está completamente fora do seu ambiente. Ele se virou para as outras mesas, como se fosse dar um show. Pessoal, desculpem o transtorno. Foi um engano terrível. Fernanda, a recepcionista, se aproximou rapidamente, claramente desconfortável com a situação que estava chamando a atenção de todo o restaurante. Senhores, está tudo bem aqui? Podemos ajudar em alguma coisa? Mas o tom dela deixava claro que o problema era Sueli estar ali, não o comportamento abusivo de Fábio. Wagner, o gerente, apareceu logo atrás dela, com aquela postura de quem administra um lugar refinado e não pode permitir esse tipo de situação. Wagner, pelo amor de Deus! Fábio se dirigiu diretamente ao gerente, como se fossem conhecidos íntimos. Olha a situação que vocês me colocaram. Eu reservei mesa para um jantar romântico e aparecem com isso aqui. Que tipo de triagem vocês fazem neste lugar? O gerente ficou visivelmente nervoso. Senhor Fábio, eu não entendo. A reserva estava em nome dela. Fábio riu sarcasticamente. E vocês acreditaram que uma pessoa assim teria dinheiro para comer aqui? A humilhação era total agora. Sueli estava chorando abertamente, tentando se levantar para sair, mas as pernas estavam bambas. Eu paguei a reserva. Ela conseguiu sussurrar. Fábio se virou para ela com desprezo. Pagou como? Com o quê? Com dinheiro de faxina. A palavra faxina foi pronunciada com tanto nojo que várias pessoas fizeram cara de compreensão, como se finalmente entendessem por que ela estava fora do lugar. Ah, agora faz sentido, Margarete comentou alto, ainda filmando. Pessoal, descobrimos. A moça é faxineira, por isso a confusão toda. O comentário gerou risos abafados em várias mesas. Sueli sentiu como se o chão fosse se abrir e engoli-la. Robson, o garçom que estava observando de longe, se aproximou com uma expressão de quem havia entendido finalmente a situação. Senhora, Robson disse com falsa cordialidade, talvez seja melhor resolver isso rapidamente. Temos outros clientes esperando e essa situação está causando desconforto. Ele olhou significativamente para as outras mesas, onde pessoas importantes estavam jantando. Se a senhora quiser, posso chamar um táxi. A sugestão de que ela deveria sair imediatamente foi a gota d'água. Fábio estava claramente se divertindo com a situação agora. Sabe o que é isso? Isso é o que acontece quando as pessoas não conhecem o próprio lugar no mundo. Existe uma ordem natural das coisas. E tem gente que insiste em tentar furar ela. Ele se dirigia agora para todo o restaurante, como se estivesse dando uma palestra. Vocês acham que eu estou sendo cruel? Eu estou sendo realista. O mundo funciona assim. Sueli finalmente conseguiu se levantar, as mãos tremendo enquanto tentava pegar a bolsa. Eu vou embora, ela disse com a voz embargada. Não quero incomodar mais ninguém. Mas quando deu o primeiro passo, tropeçou ligeiramente, e isso gerou mais risos. Coitada, alguém comentou. Nem andar direito ela consegue nesses sapatos. Foi nesse momento, quando Sueli estava no auge da humilhação, completamente destroçada, que Fernando não conseguiu mais ficar quieto. Ele se levantou devagar da mesa de canto, ajeitou o paletó do terno que custava mais que um carro popular e começou a caminhar na direção dela. O movimento dele chamou atenção imediatamente. Fernando Oliveira era reconhecível por qualquer pessoa importante naquela cidade. Wagner ficou branco como papel quando viu Fernando se aproximando. Margarete parou de filmar, de repente nervosa. Fábio, que estava no auge de sua performance humilhante, nem percebeu inicialmente que alguém estava vindo em sua direção. Fernando parou a poucos metros da mesa, seus olhos passando por cada rosto. Fábio, Wagner, Robson, Margarete, todos que haviam participado da humilhação. Quando Fernando falou, sua voz cortou o restaurante como uma lâmina. 15 anos,
ele disse, cada palavra pesada como chumbo. 15 anos essa mulher trabalhou na minha casa. 15 anos vocês a julgaram pela aparência que tem. Hoje vocês vão descobrir quem Sueli realmente é. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música ambiente parecia ter parado de tocar. A transformação no ambiente do restaurante foi instantânea e brutal. Fábio, que segundos antes estava se divertindo com a humilhação de Sueli, agora estava parado como uma estátua, o sorriso maldoso congelado no rosto. Wagner sentiu as pernas bambas. Fernando Oliveira não era apenas um cliente importante, era o dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um homem cuja fortuna movia a economia da cidade. Ver aquele homem defendendo a mulher que eles estavam destruindo mudou tudo em questão de segundos. Senhor Oliveira, Wagner gaguejou, a voz saindo uma oitava mais alta que o normal. Que honra inesperada tê-lo aqui. Eu não fazia ideia que o senhor conhecia esta... Ele parou no meio da frase, percebendo que qualquer palavra que escolhesse agora poderia ser um erro fatal. Fernando olhou para ele com uma frieza que fez o gerente recuar 2 passos. Esta o quê, Wagner? Esta mulher? Esta pessoa? Escolha bem suas palavras, porque elas vão definir se seu restaurante ainda vai existir amanhã. Sueli estava em estado de choque total. Em 15 anos trabalhando na casa de Fernando, eles haviam desenvolvido uma relação de respeito mútuo, mas sempre com as hierarquias bem definidas. Ela conhecia cada canto daquela casa, sabia exatamente como ele gostava do café pela manhã, conhecia seus horários, suas manias, até seus medos, mas jamais havia imaginado que ele a defenderia publicamente dessa forma, colocando sua própria reputação em risco por ela. Senhor Fernando, ela sussurrou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. O senhor não precisa. Não preciso? Fernando se virou para ela e havia algo no olhar dele que ela nunca havia visto antes. Sueli, eu assisti essa palhaçada inteira. Assisti você sendo destroçada por pessoas que não valem nem a sola do seu sapato. Assisti eles rirem de você, filmarem sua humilhação, tratarem você como lixo. Sua voz estava controlada, mas havia uma raiva fria por trás dela que fez todo mundo no restaurante sentir um arrepio. Se eu não fizer nada agora, não mereço nem ser chamado de homem. Fábio finalmente encontrou a voz, tentando salvar a situação com aquela arrogância que havia demonstrado antes. Olha, senhor Oliveira, com todo respeito, mas o senhor não entende a situação. Eu marquei um encontro pensando que ia conhecer alguém do meu nível social e aparecem com uma... Ele não conseguiu terminar a frase, porque Fernando deu um passo na direção dele que o fez engolir as palavras. Com uma o quê, Fábio? Complete a frase. Estou muito curioso para saber como você vai terminar essa sentença. O silêncio de Fábio foi ensurdecedor. Margarete, que havia estado filmando tudo para suas redes sociais, discretamente tentou apagar o vídeo, mas era tarde demais. Várias pessoas já haviam compartilhado e comentado. Robson estava suando frio, percebendo que havia tratado mal alguém que claramente era importante para o homem mais poderoso ali presente. Fernanda queria se esconder atrás do balcão de recepção. Fernando se virou para todo o restaurante, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Vocês querem saber quem é Sueli? Vou contar para vocês. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto protetor que fez Sueli sentir uma emoção que não conseguia identificar. Sueli tem formação em contabilidade pela Universidade Federal. Fala 3 idiomas fluentemente. Mas mais importante que isso, ela tem algo que nenhum de vocês aqui tem: caráter. A revelação sobre a formação de Sueli caiu como uma bomba no restaurante. Várias pessoas se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Wagner estava em pânico total. Senhor Fernando, se soubéssemos... Fernando o cortou brutalmente. Se soubessem o quê? Que ela tem formação superior? Isso mudaria o tratamento? Ou vocês só respeitam pessoas quando sabem que elas têm dinheiro ou status? Mais que isso, Fernando continuou.
sua voz ganhando força. Sueli salvou minha empresa de uma fraude de 15 milhões de reais. Enquanto meus executivos MBA tentavam entender onde estava o problema nas contas, ela identificou a irregularidade em 2 dias. 2 dias. Ele olhou diretamente para Fábio. Você perguntou se ela pagou a reserva com dinheiro de faxina? Ela paga impostos sobre uma renda que provavelmente é maior que a sua. Sueli tentou interromper, claramente desconfortável com a exposição. Senhor Fernando, por favor. Mas ele continuou, determinado a contar toda a verdade. Sabe por que ela trabalha como faxineira? Por escolha. Depois que perdeu a filha num acidente, ela decidiu que queria trabalhar com as mãos, fazer algo simples, ficar perto de pessoas reais. Ela poderia estar no escritório ganhando 5 vezes mais, mas escolheu uma vida simples para criar o neto. A história sobre a perda da filha mudou completamente a atmosfera. Até Margarete parou de tentar esconder o celular, tocada pela tragédia. 4 anos atrás, Fernando continuou, no dia do acidente, Sueli estava trabalhando na minha casa. Quando recebeu o telefonema, desabou. Eu a levei para o hospital, fiquei com ela durante toda a cirurgia. Assisti ela pegar um bebê de 15 meses nos braços e prometer que seria pai e mãe ao mesmo tempo. Sueli estava chorando agora, mas eram lágrimas diferentes das de humilhação. Eram lágrimas de gratidão, de emoção, por ver alguém contando sua história com tanto carinho. O Mateus hoje está na faculdade de engenharia. Fernando disse com orgulho genuíno, com notas excelentes, criado por essa mulher que vocês julgaram ser inferior. Ela vendeu tudo o que tinha para pagar a faculdade dele, trabalhou dobrado, mas nunca deixou ele faltar nada. Wagner se aproximou hesitantemente, percebendo a gravidade da situação. Senhor Oliveira, nós não sabíamos, se soubéssemos... Fernando se virou para ele com uma expressão que misturava desprezo e decepção. Não sabiam, e isso justifica tratar qualquer pessoa dessa forma? Vocês precisam de um currículo para demonstrar respeito básico? Fábio tentou uma última cartada, ainda sem entender a dimensão do erro que havia cometido. Mas, senhor Oliveira, o senhor tem que entender minha posição. Eu estava esperando conhecer alguém compatível. Fernando deu um passo em sua direção e havia algo na postura dele que fez Fábio recuar. Compatível? Você quer falar de compatibilidade? Sueli criou sozinha uma criança, transformou tragédia em vitória, trabalha há 15 anos sem faltar um dia, salvou milhões da minha empresa. O que você fez na vida além de julgar pessoas pela aparência? A pergunta ficou no ar, porque Fábio não tinha resposta. Robson se aproximou da mesa, claramente arrependido. Senhora Sueli, eu quero pedir desculpas pelo meu comportamento. Não tinha o direito de tratá-la daquela forma. Sua voz estava genuinamente pesarosa. Sueli olhou para ele, e havia uma dignidade no olhar dela que o fez se sentir ainda menor. Obrigada, Robson, mas você não deve desculpas para mim. Deve para si mesmo. Fernando se virou para Margarete, que havia filmado toda a humilhação. E você, Margarete, ainda está achando a situação engraçada? Ainda quer postar esse vídeo mostrando como uma viúva que perdeu a filha foi humilhada num restaurante? Margarete estava vermelha de vergonha. Senhor Oliveira, eu já apaguei tudo. Foi um erro. Não foi erro, Fernando cortou. Foi escolha. Vocês escolheram julgar, escolheram humilhar, escolheram ser cruéis. Sueli finalmente encontrou sua voz, e quando falou, havia uma força nela que surpreendeu a todos. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Ela olhou ao redor do restaurante para cada rosto que havia rido dela. Eu trabalho na casa de várias pessoas desta cidade, conheço suas vidas, seus segredos, suas fraquezas. E mesmo assim, nunca julguei nenhuma delas pela forma como são quando pensam que ninguém está vendo. A declaração caiu como uma bomba. Várias pessoas no restaurante se mexeram nervosamente, percebendo as implicações do que ela havia dito. Fernando sorriu pela primeira vez na noite. É isso mesmo, Sueli.
Conta para eles, conta como é trabalhar nas casas da elite desta cidade. As coisas que você vê, as conversas que você ouve. Havia algo no tom dele que fez várias pessoas engolirem seco. Sueli olhou diretamente para Margaret. Eu sei sobre as conversas que você tem com seu personal trainer enquanto seu marido está viajando. Sei sobre os remédios escondidos no seu armário. Sei sobre as ligações que você faz quando pensa que ninguém está ouvindo. Margaret ficou branca como papel. O poder havia mudado de mãos completamente. O silêncio que tomou conta do restaurante depois das palavras de Sueli foi absoluto. Margaret estava pálida como papel, suas mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acabado de ouvir. A mulher que ela havia filmado e humilhado publicamente conhecia detalhes íntimos de sua vida privada. As conversas secretas, os remédios escondidos, as ligações que ela fazia quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Tudo isso estava na mente de Sueli, guardado como cartas numa manga que ela nunca havia imaginado que existissem. Fernando observava a transformação no ambiente com uma satisfação fria. Durante 15 anos, ele havia visto Sueli absorver humilhações silenciosas, ser tratada como invisível por pessoas que se consideravam superiores. Agora, finalmente, ela tinha a oportunidade de mostrar quem realmente mandava naquele jogo. Continue, Sueli, ele disse suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade que fez todo mundo entender que aquilo era uma ordem, não um pedido. Essas pessoas passaram a noite toda julgando você. Chegou a hora delas descobrirem o que significa ser julgado. Sueli olhou ao redor do restaurante, seus olhos parando em cada rosto que havia rido dela, cada pessoa que havia participado de sua humilhação. Havia algo diferente nela agora. A postura estava mais ereta, a voz mais firme. A dor da rejeição ainda estava lá, mas havia sido transformada em algo mais poderoso, determinação. Vocês acham que eu sou só uma faxineira ignorante que não entende como o mundo funciona? Ela começou, sua voz cortando o ar com uma clareza que surpreendeu até ela mesma. Mas vocês estão muito enganados. Wagner estava suando frio, percebendo que a situação havia saído completamente do controle. O restaurante estava em silêncio total, todos os clientes prestando atenção numa conversa que poderia destruir reputações e relacionamentos. Senhores, talvez seja melhor resolvermos isso em particular. Ele tentou intervir, mas Fernando o silenciou com um olhar que poderia cortar vidro. Wagner, você teve sua chance de resolver isso em particular quando Sueli estava sendo humilhada. Agora vai ouvir calado. Margaret! Sueli se dirigiu diretamente à mulher que havia filmado sua humilhação. Você falou sobre conversar com seu personal trainer. Quer que eu conte para seu marido sobre essas sessões de exercício que vocês fazem às terças e quintas quando ele está viajando a trabalho? A pergunta fez Margaret levantar da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Você não tem o direito... Ela gaguejou, mas Sueli continuou implacável. Direito? Sueli repetiu a palavra devagar. Onde estava meu direito quando você me filmou chorando para postar nas redes sociais? Onde estava meu direito quando você riu da minha dor? Ela se virou para outro casal que havia feito comentários maldosos durante a noite. E vocês, senhores Carvalho, querem que eu fale sobre as notas fiscais falsas que o senhor guarda no escritório de casa? Ou sobre os remédios que a senhora toma escondido do marido? O casal Carvalho ficou lívido. Eles haviam sussurrado comentários cruéis sobre Sueli estar fora do lugar. E agora descobriam que ela conhecia segredos que poderiam destruir seu casamento e seus negócios. De onde você tirou essas informações? O senhor Carvalho conseguiu perguntar, a voz trêmula. Sueli sorriu, mas não era um sorriso gentil. Eu limpo a casa de vocês há 3 anos. Vocês acham que eu sou invisível, que não vejo, não ouço. Mas eu vejo tudo.
Fábio, que havia iniciado toda aquela situação com sua rejeição brutal, agora estava tentando se esconder atrás de Wagner. A arrogância havia evaporado completamente, substituída por um medo visceral. Ele começou a perceber que havia mexido com a pessoa errada, mas ainda não entendia completamente a dimensão do erro que havia cometido. Olha, Sueli, eu acho que isso tudo saiu do controle. Ele tentou, mas ela o interrompeu com uma gargalhada amarga. Saiu do controle? Sueli repetiu suas palavras. Fábio, você me chamou de inferior. Disse que eu não sabia qual era meu lugar no mundo. Quer saber qual é o meu lugar? Meu lugar é na casa do Dr. Mendes, onde trabalho às segundas. Eu sei sobre os documentos que ele assina sem ler, sobre as sociedades fantasma, sobre o dinheiro que entra na conta dele vindo de empresas que nem existem. Fábio empalideceu, porque conhecia Dr. Mendes. Era seu contador. Fernando estava observando tudo com uma admiração crescente. Durante todos aqueles anos, Sueli havia guardado informações, absorvido segredos, mantido discrição absoluta. Mas agora, provocada além do limite, ela estava mostrando que sempre havia tido poder. Apenas escolhera não usá-lo. Continua, Sueli, ele encorajou. Essas pessoas precisam entender que você não é vítima de ninguém. Nunca foi. Robson se aproximou hesitantemente, claramente arrependido de seu comportamento anterior. Senhora Sueli, eu quero pedir desculpas novamente. Eu não sabia... Sueli olhou para ele com uma expressão que misturava decepção e pena. Robson, você trabalha aqui há 5 anos. Quantas vezes me viu neste restaurante? Ele pensou por um momento. Algumas vezes, talvez 10 ou 12... Exato. E em todas essas vezes, como eu era tratada quando vinha buscar as toalhas para lavar? A pergunta pegou Robson desprevenido. Ele lembrou então, Sueli era responsável pela lavanderia de vários restaurantes de luxo da cidade, incluindo o Palazzo Reale. Ela vinha buscar as toalhas sujas e devolver as limpas, mas sempre era tratada como parte do mobiliário, ignorada, às vezes até maltratada. Eu sempre a vi, mas nunca me viu realmente, Sueli completou. Para você, eu era só mais uma prestadora de serviço, invisível. Fernando decidiu acrescentar mais combustível ao fogo. Robson, você sabe quanto Sueli cobra pelo serviço de lavanderia? O garçom balançou a cabeça negativamente. 15 mil reais por mês, só deste restaurante. Ela tem contratos com 12 estabelecimentos na cidade. Fora os trabalhos de consultoria que faz para mim e outros empresários. Os números fizeram várias pessoas engolirem seco. Sueli ganhava mais que a maioria delas. Fernanda, a recepcionista, havia ficado quieta esse tempo todo, tentando se tornar invisível. Mas Sueli não havia esquecido dela. Fernanda, você me tratou como se eu fosse mendiga tentando entrar num lugar que não era meu. Quer saber uma coisa interessante? Eu conheço seu chefe, o dono desta rede de restaurantes. Trabalho na casa dele há 2 anos. Sei sobre as conversas que ele tem com os advogados sobre sonegação de impostos. A informação fez Wagner quase desmaiar. Se Sueli conhecia detalhes sobre irregularidades do dono da rede, todos eles estavam em perigo. Senhora Sueli, por favor, não precisamos envolver... Wagner tentou, mas Fernando o interrompeu brutalmente. Envolver o quê, Wagner? A verdade, vocês passaram a noite toda humilhando essa mulher e agora estão preocupados com as consequências? Sueli olhou para Fernando e, pela primeira vez na noite, sorriu genuinamente. Durante 15 anos, ele havia sido um patrão justo, respeitoso, que sempre a tratara com dignidade. Mas naquele momento, ele estava sendo muito mais que isso. Estava sendo o protetor que ela nunca havia pedido, mas sempre havia merecido. Senhor Fernando, obrigada por me defender, mas agora eu posso me defender sozinha. Ela se levantou devagar, e toda a dignidade que havia sido atacada naquela noite retornou em dobro.
Vocês querem saber por que eu escolhi trabalhar como faxineira mesmo tendo formação superior? Porque limpando as casas de vocês, eu descobri quem vocês realmente são. Vi a diferença entre a imagem que projetam e a realidade que vivem. Vi como tratam seus funcionários, suas famílias, até seus animais de estimação. A observação fez várias pessoas se mexerem desconfortavelmente. Margaret estava visivelmente nervosa, lembrando-se de situações específicas que Sueli poderia ter presenciado. E sabe o que aprendi? Sueli continuou, sua voz ganhando força. Aprendi que dinheiro não compra caráter, que roupa cara não esconde alma pequena, que título universitário não ensina decência. Fernando aplaudiu devagar, um aplauso lento e deliberado que ecoou pelo restaurante silencioso. Perfeito, Sueli. Agora eles entenderam a lição. Ele se virou para Wagner. Você tem duas opções. Ou transforma este lugar num ambiente onde todas as pessoas são tratadas com respeito, independente da aparência ou condição social. Ou eu garanto pessoalmente que este restaurante fecha em uma semana. Wagner estava desesperado. Fernando Oliveira tinha poder suficiente para cumprir a ameaça. Senhor Oliveira, nós vamos mudar tudo, vamos implementar novos protocolos de atendimento. Fernando balançou a cabeça. Não quero protocolos, quero mudança real. E vou verificar pessoalmente se ela aconteceu. Sueli olhou uma última vez para todas as pessoas que haviam participado de sua humilhação. Vocês me julgaram pela aparência e descobriram que estavam completamente errados. Mas eu não vou usar essas informações contra vocês. Sabe por quê? Porque, diferente de vocês, eu tenho uma coisa chamada dignidade. A declaração foi o golpe final. Sueli havia mostrado que não apenas tinha poder sobre eles através dos segredos que conhecia, mas que era superior moralmente por escolher não usar esse poder com crueldade. Fernando estendeu o braço para ela. Vamos jantar em algum lugar que mereça sua presença. E juntos, eles saíram do Palazzo Reale, deixando para trás um restaurante cheio de pessoas, reavaliando tudo que pensavam saber sobre julgamento, poder e verdadeiro valor humano. 2 horas depois da saída dramática do Palazzo Reale, Fernando e Sueli estavam sentados numa pequena lanchonete no centro da cidade, um lugar simples onde ninguém os conhecia e ninguém os julgaria. Sueli ainda estava processando tudo o que havia acontecido. A humilhação, a vingança, a revelação de segredos que ela guardara por anos. Mas mais que isso, estava tentando entender a nova dinâmica entre ela e Fernando. Pela primeira vez em 15 anos, eles não estavam numa relação de patrão e empregada. Estavam ali como iguais. Obrigada, ela disse finalmente, mexendo o café que havia pedido. Pelo que fez lá. Não precisava ter se exposto dessa forma por minha causa. Fernando sorriu, mas havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar. Sueli, preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Você acha que trabalha para mim há 15 anos, mas a verdade é diferente. A frase fez ela levantar os olhos, confusa. Como assim, Sr. Fernando? Para de me chamar de senhor, ele disse gentilmente, e me escuta com atenção, porque o que vou falar vai mudar tudo o que você pensa sobre nossa relação. Fernando respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo que guardava há anos. Há 10 anos, você salvou minha empresa de uma fraude de 15 milhões. Lembra? Sueli assentiu. Lembro. O senhor disse que ia me dar uma gratificação, mas eu recusei. Você recusou o dinheiro. Mas eu não aceitei sua recusa. A confusão no rosto de Sueli era evidente. Fernando continuou, sua voz carregada de uma emoção que ela nunca havia visto antes. Naquele dia, você me salvou da falência. Minha empresa estava sendo roubada por dentro, e eu era o único que não percebia. Quando você trouxe aquelas planilhas mostrando onde estavam as irregularidades, você não só salvou meu dinheiro, salvou minha vida.
Ele parou, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Por isso, há 10 anos, você se tornou sócia da minha empresa. O café que Sueli estava segurando quase caiu de suas mãos. Sócia? Do que você está falando, Fernando? Ele sorriu diante da expressão de choque dela. 15% da Oliveira Tech é sua. Sempre foi, desde aquele dia. Você recebe sua parte dos lucros todo mês, mas acreditava que era seu salário de faxineira. As palavras dele ecoaram na mente de Sueli como explosões. Isso é impossível. Eu ganho R$ 1.200 por mês. Não, Sueli. Você ganha R$ 58 mil por mês. 15% dos lucros da empresa. Fernando tirou o celular do bolso e mostrou a tela para ela. Quer ver os extratos bancários? Quer ver os documentos da sociedade? Você é uma das mulheres mais ricas desta cidade e nem sabia disso. Sueli olhou para os números na tela e sentiu como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. R$ 58 mil por mês. 15% de uma empresa que valia milhões. Mas por que você nunca me contou? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Fernando suspirou, uma expressão de culpa passando por seu rosto. Porque você era feliz daquele jeito. Você havia escolhido uma vida simples depois da tragédia com sua filha. Eu não queria tirar isso de você. E também porque... Ele hesitou como se fosse difícil admitir. Porque você era a única pessoa na minha vida que me tratava como ser humano, não como carteira ambulante. A revelação atingiu Sueli como um raio. 15 anos acreditando que era uma empregada simples, quando na verdade era sócia de um império empresarial. Fernando, eu não entendo. Se eu sou sócia, por que continuei limpando sua casa? Ele riu baixinho. Porque essa sempre foi sua escolha. Eu ofereci várias vezes para você assumir um cargo executivo, mas você sempre recusava. Dizia que preferia trabalhar com as mãos, que o trabalho te trazia paz. Sueli começou a lembrar das conversas ao longo dos anos. Às vezes que Fernando havia sugerido que ela poderia fazer mais pela empresa. Às vezes que ele havia perguntado se ela não queria assumir responsabilidades maiores. Ela sempre havia interpretado como ofertas de trabalhos extras, nunca como convites para assumir seu lugar de direito como sócia. Você me deixou acreditar que era só uma faxineira? Não, Fernando a corrigiu. Você escolheu acreditar nisso. Eu respeitei sua escolha. O telefone de Fernando começou a tocar insistentemente. Ele olhou para a tela e seu rosto se fechou. É do Palazzo Reale. Eles devem estar desesperados. Sueli fez sinal para ele atender. Wagner estava do outro lado da linha, sua voz carregada de pânico. Senhor Oliveira, por favor, precisamos conversar. A situação aqui virou um caos total. As pessoas estão indo embora, cancelando reservas. Fernando colocou no viva-voz para Sueli ouvir. Wagner, você está colhendo o que plantou. Não vejo problema nenhum nisso. A voz de Wagner estava desesperada. Senhor, mas a senhora, a dona Sueli, ela conhece informações sobre metade dos nossos clientes. Se isso vazar... Fernando olhou para Sueli, que fez um gesto negativo com a cabeça. Wagner, diferente de vocês, Sueli tem caráter. Ela não vai usar essas informações para prejudicar ninguém. Mas, senhor, precisamos de uma solução. O restaurante não pode sobreviver se... Fernando o interrompeu. A solução é simples. Treinem seus funcionários para tratar todas as pessoas com respeito. Ponto final. Ele desligou o telefone e olhou para Sueli. Eles estão com medo. Ela balançou a cabeça. Eu não vou contar os segredos deles para ninguém. Não é quem eu sou. Eu sei. É por isso que você merece ser minha sócia. Fernando se inclinou para a frente. Sueli, quero fazer uma proposta para você. Chegou a hora de assumir seu lugar de direito na empresa, não como faxineira, mas como sócia executiva. A proposta a pegou desprevenida. Fernando, eu não sei se estou preparada. Você está mais preparada que qualquer executivo que eu conheça. Você tem algo que dinheiro não compra: sabedoria.
Sueli pensou no neto, no quanto havia lutado para pagar a faculdade dele, nas noites acordada preocupada com dinheiro. Mateus sabe sobre isso? Fernando balançou a cabeça. Ninguém sabe além de nós dois e do meu contador. Mas acho que é hora dele saber que a avó dele é uma empresária de sucesso. A ideia fez Sueli sorrir pela primeira vez na noite. Ele ficaria tão orgulhoso. Ficaria e vai ficar, Fernando disse. Porque amanhã mesmo vamos ao cartório regularizar sua situação. Você vai assumir oficialmente como sócia executiva da Oliveira Tech. Sueli sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento, sobre valor, sobre finalmente ter sua contribuição vista e respeitada. E o trabalho de faxina? Ela perguntou. Não vou mais limpar sua casa? Fernando riu. Sueli, você pode fazer o que quiser. Se quiser continuar limpando, pode limpar. Se quiser dirigir reuniões de diretoria, pode dirigir. Você é sócia. As decisões são suas também. A liberdade da proposta era quase sufocante. Durante 52 anos, ela havia vivido dentro de limites impostos por outros ou por si mesma. Agora, pela primeira vez, não havia limites. O telefone dela tocou. Era Mateus. Vó, como foi o encontro? Estava preocupado. A voz carinhosa do neto fez os olhos de Sueli se encherem de lágrimas. Mateus, o encontro não foi como esperávamos, mas aconteceu algo muito mais importante. Ela olhou para Fernando, que assentiu encorajadoramente. Preciso conversar com você amanhã, pessoalmente. Tem algumas coisas sobre nossa família que você precisa saber. Depois de desligar o telefone, Sueli olhou para Fernando com uma determinação nova nos olhos. Aceito, ela disse simplesmente. Aceito ser sua sócia executiva, mas com uma condição. Fernando arqueou as sobrancelhas curioso. Qual condição? Vamos criar um programa de inclusão social na empresa. Quero que outras pessoas como eu tenham oportunidades reais de crescer. A proposta fez Fernando sorrir amplamente. Sueli, isso é exatamente o tipo de visão que uma sócia executiva deveria ter. Considere aprovado. Eles se levantaram da mesa e, pela primeira vez em 15 anos, caminharam juntos como iguais. A noite havia começado com uma humilhação devastadora, mas estava terminando com uma transformação completa. Sueli não era mais a faxineira que sonhava com respeito. Ela era a empresária que ia conquistar o mundo. Na manhã seguinte, Sueli acordou com o telefone tocando incessantemente. Eram 6 da manhã e o aparelho não parava de apitar com notificações. Mateus havia chegado da faculdade na noite anterior para a conversa que ela havia prometido, mas ainda estava dormindo no quarto ao lado. Quando ela pegou o celular, não conseguiu acreditar no que estava vendo. O vídeo que Margarete havia gravado no restaurante estava rodando por toda a internet, mas não da forma que a mulher havia planejado. O que deveria ter sido um vídeo humilhando Sueli havia se transformado numa exposição completa da crueldade de Margarete e dos outros clientes do Palazzo Reale. Os comentários eram devastadores. Que mulher nojenta filmando o sofrimento de outra pessoa. Imaginem a falta de caráter para humilhar alguém publicamente. Essa Margarete deveria ter vergonha na cara. O vídeo estava com 3 milhões de visualizações em menos de 12 horas, e Margarete havia se tornado o símbolo da elite cruel e insensível. Sueli ligou para Fernando, que atendeu no primeiro toque. Você viu? Foi a primeira coisa que ele disse. Vi agora. Não esperava que fosse viralizar dessa forma. Fernando riu do outro lado da linha. Sueli, você não entende o que aconteceu. O vídeo foi editado por alguém que estava no restaurante ontem à noite. Eles cortaram as partes onde você revida e deixaram só a humilhação. O Brasil inteiro está indignado com o que fizeram com você. A informação a pegou desprevenida. Mas, Fernando, eu não quero ser famosa por ter sido humilhada. Você não entende, ele insistiu. A narrativa já mudou. Quando as pessoas descobrirem quem você realmente é, isso vai se transformar na maior história de superação do ano.
A imprensa já está tentando me contactar para saber sobre você. Sueli sentiu um frio na barriga. Que tipo de imprensa? Todos os grandes veículos, Jornal Nacional, Fantástico, Globo Repórter. Mateus apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, com o próprio celular na mão. Vó, você precisa ver isso. Você está em todos os lugares. Ele mostrou a tela para ela. Justiça para Sueli estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tinha gente do país inteiro se solidarizando com ela, compartilhando histórias parecidas, criticando o comportamento da elite brasileira. Vó, tem mais de 100.000 pessoas falando sobre você. Sueli sentou na cama, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, ela havia descoberto que era milionária, decidido virar sócia executiva de uma empresa, e agora estava viralizando na internet. Mateus, preciso te contar algumas coisas sobre nossa situação financeira. Ela começou a explicar sobre a sociedade com Fernando, sobre o dinheiro que recebiam há anos sem saber, sobre a nova posição que ela ia assumir. Os olhos do neto foram se arregalando conforme ela falava. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio total. Vó, você está me dizendo que somos ricos há 10 anos e nunca soubemos? Sueli assentiu. Mais que ricos, Mateus. Somos milionários. E você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro para a faculdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do rapaz. Vó, você trabalhou tanto. Passou por tanta coisa. O telefone de casa tocou, interrompendo o momento. Era uma jornalista da Rede Globo, querendo agendar uma entrevista. Depois dela, ligaram da Record, do SBT, da CNN. Todos queriam contar a história de Sueli, a faxineira que havia sido humilhada publicamente e cuja dignidade havia tocado o coração de milhões de brasileiros. Vó, Mateus disse depois da 5ª ligação, você precisa decidir como quer lidar com isso. Ou você controla a narrativa, ou ela vai te controlar. Fernando chegou na casa deles 2 horas depois, trazendo uma equipe completa. Advogado, assessor de imprensa, especialista em redes sociais. Sueli, você se tornou um fenômeno nacional da noite para o dia. Precisamos gerenciar isso com cuidado. O assessor de imprensa, um homem de 40 anos chamado Roberto, mostrou números impressionantes. 15 milhões de visualizações em todas as plataformas. 200.000 seguidores novos no Instagram que criamos para você hoje de manhã. 5 propostas de publicidade. Propostas de publicidade? Sueli repetiu incrédula. Roberto, eu não quero ganhar dinheiro com a humilhação que passei. Fernando se inclinou para a frente. Não é sobre a humilhação, Sueli. É sobre a lição que você ensinou. Sobre dignidade. Sobre não julgar pela aparência. Sobre como devemos tratar uns aos outros. Sua história está inspirando milhões de pessoas. O telefone de Fernando tocou. Era Wagner, do Palácio Reale, mais desesperado ainda. Senhor Oliveira, a situação aqui está insustentável. Temos manifestação na porta do restaurante, pessoas cancelando eventos, funcionários pedindo demissão. Precisamos de ajuda. Fernando olhou para Sueli. Quer falar com ele? Ela assentiu e ele colocou no viva voz. Wagner, Sueli disse calmamente. O que você quer de mim? A voz dele estava quebrada. Senhora Sueli, eu quero pedir perdão publicamente. Quero que você saiba que demiti a Fernanda e o Robson. Implementei um novo código de conduta, mas as pessoas não acreditam que mudamos de verdade. Sueli pensou por um momento. Wagner, você quer uma chance de redenção? Sim, por favor. Então feche o restaurante por uma semana e use o espaço para servir refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A proposta pegou Wagner de surpresa. Mas, senhora, isso custaria uma fortuna. E custaria menos que fechar definitivamente, Fernando interveio. É uma boa ideia, Wagner. Mostre que aprendeu alguma coisa. Depois de alguns segundos de hesitação, Wagner concordou.
Vamos fazer isso. Uma semana inteira de refeições gratuitas. Sueli sorriu. E eu vou estar lá todos os dias, servindo as pessoas, pessoalmente. A decisão de Sueli de participar do projeto beneficente do restaurante causou uma explosão ainda maior nas redes sociais. A mulher que foi humilhada volta para servir os necessitados. Sueli mostra que a verdadeira nobreza está no coração. Lição de humanidade no Palazzo Reale. O projeto virou nacional. Pessoas de todo o país começaram a enviar doações, voluntários se ofereceram para ajudar e empresas queriam patrocinar a iniciativa. Margaret tentou se defender nas redes sociais, postando um vídeo pedindo desculpas e explicando que foi um mal-entendido. Mas a internet não perdoou. Ela foi identificada, seu nome completo foi descoberto e sua vida privada virou público. As informações que Sueli havia mencionado no restaurante, sobre o personal trainer, sobre os remédios, foram investigadas por internautas e Margaret se viu exposta completamente. Vó, Mateus disse mostrando o celular. A Margaret está pedindo para conversar com você. Quer atender? Sueli pensou por um momento e decidiu aceitar a ligação. Margaret estava chorando do outro lado. Sueli, por favor, me perdoa. Minha vida virou um inferno. Meu casamento acabou, perdi o emprego, não consigo sair de casa. A voz dela estava quebrada, desesperada. Margaret, Sueli disse com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Eu não desejo mal para você, mas as consequências dos nossos atos sempre chegam. Você humilhou uma pessoa publicamente, filmou meu sofrimento para entretenimento. O que está acontecendo agora é resultado disso. Margaret soluçou. Mas eu posso perder tudo. E você acha que eu não poderia ter perdido tudo ontem à noite? A diferença é que eu escolhi perdoar. Você escolheu atacar. Depois de desligar, Sueli olhou para Fernando e Mateus. Chegou a hora de usar essa fama para algo maior. Quero criar uma fundação para ajudar pessoas que são discriminadas por sua condição social. Quero que o que aconteceu comigo sirva para mudar a forma como as pessoas se tratam. Fernando sorriu orgulhoso. Agora você está pensando como uma verdadeira empresária social. A transformação estava completa. A faxineira humilhada havia se tornado um símbolo nacional de dignidade e perdão. E ela estava apenas começando a usar seu poder para mudar o mundo. Uma semana depois, o Palazzo Reale estava irreconhecível. O luxuoso restaurante havia sido transformado num refeitório comunitário, onde Sueli servia pessoalmente mais de 500 refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. A imagem dela, vestida com avental simples, sorrindo enquanto colocava comida no prato de crianças carentes, havia se tornado o símbolo de uma mudança social que ninguém esperava. O que começou como uma humilhação privada havia se transformado no maior movimento de solidariedade que o país havia visto em anos. Mateus chegou ao restaurante no final da tarde, trazendo notícias que deixaram Sueli emocionada. Vó, a reitoria da universidade quer te dar um título de doutora honoris causa. Eles disseram que você representa o que há de melhor no ser humano brasileiro. Ele mostrou o convite oficial no celular, os olhos brilhando de orgulho. E mais, vó, conseguiu uma bolsa integral para fazer mestrado em engenharia social. Quero seguir seus passos, ajudar pessoas como você está fazendo. Sueli parou de servir por um momento, olhando para o neto com uma emoção que mal conseguia controlar. Durante anos, ela havia trabalhado duramente para dar a ele as oportunidades que ela mesma nunca teve. Agora, vê-lo escolher um caminho de ajuda ao próximo, inspirado por ela, era a realização de todos os seus sonhos. Mateus, seu avô ficaria tão orgulhoso. Ela se referiu ao pai dele, que havia perdido no mesmo acidente que levou a filha. Sua mãe também. Vocês sempre foram meu propósito de vida. Fernando chegou logo depois, trazendo uma equipe de televisão do Fantástico. Durante a semana, ele havia percebido que seus sentimentos por Sueli haviam mudado completamente.
Não era mais a relação de patrão e funcionária, nem mesmo de sócios de negócio. Era algo mais profundo, construído ao longo de 15 anos de convivência, consolidado naquela noite em que a viu ser humilhada e descobriu o quanto ela realmente significava para ele. Sueli, precisamos conversar depois da gravação. Tem algo importante que preciso te dizer. A entrevista foi tocante. Sueli contou sua história completa. A perda da filha, a criação do neto, a descoberta de que era milionária sem saber, a decisão de usar a fama para ajudar outros. Eu poderia ter usado aquela humilhação para me tornar amarga, ela disse olhando diretamente para a câmera, mas escolhi transformar dor em amor, rejeição em acolhimento, porque no final das contas, somos todos iguais quando precisamos de uma mão estendida. Quando as câmeras pararam de gravar, uma surpresa aguardava Sueli na porta do restaurante. Fábio estava ali, claramente nervoso, carregando uma carta nas mãos. Durante a semana, a vida dele havia desmoronado completamente. A empresa onde trabalhava o demitiu depois que o vídeo viralizou. Sua ex-esposa havia exposto publicamente os motivos do divórcio, incluindo traições e humilhações que ela sofreu. E ele havia se tornado um pária social completo. Sueli, ele disse com voz embargada, eu sei que não mereço seu perdão, sei que o que fiz foi imperdoável, mas preciso te pedir desculpas de coração. Ele estendeu a carta para ela. Escrevi isso durante essa semana horrível que vivi, semana em que entendi o que você sentiu naquela noite. Suas mãos tremiam. Perdi tudo, emprego, respeito, amigos. Agora eu sei como é ser julgado, como é ser rejeitado, e é terrível. Sueli pegou a carta, mas não a abriu imediatamente. Olhou para Fábio, o homem que havia iniciado toda aquela situação com sua crueldade gratuita. Agora ele estava diante dela, destruído, pedindo perdão. Fábio, você me humilhou na frente de dezenas de pessoas, disse que eu não sabia qual era meu lugar no mundo, fez eu me sentir menor que nada. Ele abaixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dela. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Ela continuou. Eu sempre soube que valia mais que o tratamento que recebi. Você ainda não aprendeu que vale mais que a pessoa cruel que foi naquela noite. A resposta de Sueli pegou Fábio desprevenido. Ele esperava raiva, rejeição, talvez até uma humilhação pública como vingança. Mas ela estava oferecendo algo que ele não achava que merecia. Compreensão. Eu não entendo, ele gaguejou. Estou te dando a chance de se redimir, ela explicou. Não comigo, mas com você mesmo. Tem uma vaga de voluntário aqui no projeto. Se você realmente quer mudar, prove com ações, não com palavras. Margaret chegou pouco depois, mas sua aparência estava muito diferente. A mulher que uma semana antes usava roupas de grife e falava com arrogância, agora estava simples, cabelos presos, sem maquiagem exagerada. A exposição pública havia sido brutal. Ela havia perdido o casamento, o emprego e a maior parte dos amigos. Mas também havia descoberto algo sobre si mesma que nunca soubera. Ela conseguia sentir empatia real. Sueli, eu vim aqui todos os dias essa semana, mas nunca tive coragem de entrar, Margarete confessou, as lágrimas escorrendo livremente. Fiquei observando você servir as pessoas, vendo como elas te olham com carinho, com respeito verdadeiro. É algo que eu nunca tive na vida, mesmo com todo o dinheiro que já possuí. Ela respirou fundo. Quero aprender a ser uma pessoa melhor. Quero aprender com você. Sueli olhou para as duas pessoas que haviam sido seus principais torturadores naquela noite fatídica. Ali estavam eles, humilhados da mesma forma que ela havia sido, pedindo a chance de recomeçar. A tentação de rejeitá-los era grande. Seria uma vingança doce e justificada. Mas durante 52 anos de vida, ela havia aprendido que a vingança nunca cura as feridas, apenas cria feridas novas. Margaret, Fábio, ela disse olhando para os dois, vocês podem ficar e ajudar, mas com uma condição.
Vocês vão servir as mesmas pessoas que vocês desprezariam uma semana atrás. Vão olhar nos olhos delas, conversar com elas, aprender que dignidade não tem a ver com dinheiro no banco. Ambos assentiram imediatamente, gratos pela oportunidade que não achavam que mereciam. Fernando havia observado toda a cena em silêncio e sua admiração por Sueli cresceu ainda mais. Quando Margarete e Fábio se afastaram para receber instruções sobre como ajudar, ele se aproximou dela. Sueli, há 15 anos eu pensava que te conhecia. Pensava que sabia o tipo de pessoa que você era. Mas essa semana me mostrou que eu não conhecia nem metade da mulher incrível que você é. Fernando, o que você quer dizer? Ela perguntou, percebendo algo diferente no tom de voz dele. Ele hesitou por um momento, depois tomou coragem. Quero dizer que em 15 anos de relacionamento profissional, nunca pensei que poderia existir algo mais entre nós. Mas depois do que vi você fazer, da forma como transformou humilhação em esperança, crueldade em compaixão, Sueli, eu me apaixonei por você. A declaração a pegou completamente desprevenida. Durante todos aqueles anos, ela havia respeitado as fronteiras profissionais. Nunca havia imaginado que Fernando pudesse vê-la como algo além de uma funcionária eficiente. Fernando, isso muda tudo entre nós, ela disse, ainda processando as palavras dele. Muda, ele concordou, mas muda para melhor. Quero ser seu parceiro de verdade. Nos negócios, na vida, em tudo. Mateus, que havia observado a conversa de longe, se aproximou com um sorriso no rosto. Vó, eu sempre achei que vocês dois formariam um casal perfeito. Só estava esperando vocês perceberem isso. A aprovação do neto foi o último empurrão que Sueli precisava. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas sobrevivendo ou lutando. Estava permitindo-se ser feliz. O projeto do restaurante havia se expandido além de todas as expectativas. Empresários de todo o país estavam replicando a iniciativa, criando espaços onde pessoas em situação vulnerável eram servidas com dignidade. O movimento havia ganhado o nome de Projeto Sueli, e ela havia se tornado involuntariamente a líder de uma transformação social nacional. Mas o mais importante para ela não era a fama ou o reconhecimento. Era ver Fábio conversando carinhosamente com uma criança enquanto servia seu prato. Era ver Margarete abraçando uma senhora que chorava de gratidão. Era ver o próprio Wagner, que também havia se juntado como voluntário, tratando cada pessoa como se fosse um cliente VIP de verdade. A noite chegou com a notícia de que o Projeto Sueli havia sido indicado para um prêmio internacional de direitos humanos. Mas quando os repórteres perguntaram como ela se sentia sendo um ícone nacional, Sueli respondeu com a simplicidade que sempre a caracterizou. Eu não sou ícone de nada, sou apenas uma mulher que aprendeu que nossa verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. 6 meses depois daquela noite transformadora no Palazzo Reale, Sueli estava na varanda de sua nova casa, uma mansão que havia comprado não por ostentação, mas porque tinha espaço suficiente para receber as dezenas de pessoas que vinham semanalmente buscar conselhos e orientação. O projeto Sueli havia se espalhado por 300 cidades do país, e ela havia se tornado oficialmente a pessoa mais admirada do Brasil, segundo uma pesquisa nacional. Mas nada disso importava tanto quanto o que ela estava vendo naquele momento. Mateus ajudando Margarete a ensinar crianças carentes a ler numa das salas que haviam transformado em biblioteca comunitária. A transformação de Margarete havia sido a mais surpreendente de todas. Durante 6 meses, ela havia trabalhado incansavelmente no projeto social, descobrindo uma vocação natural para trabalhar com crianças. Havia deixado de lado toda a futilidade da vida anterior e encontrado o propósito real, ajudando famílias necessitadas. Sueli,
Ela disse, se aproximando da varanda depois da aula. Queria agradecer mais uma vez por ter me dado essa chance. Hoje uma das crianças me disse que quando crescer quer ser professora igual a mim. Nunca senti algo tão gratificante em toda a minha vida. Sueli sorriu, lembrando-se da mulher cruel que havia filmado sua humilhação meses antes. Margaret, você descobriu quem sempre foi por dentro. Só precisava de uma situação difícil para essa pessoa aparecer. Era verdade. A adversidade havia revelado o melhor caráter de Margaret, algo que o conforto e o dinheiro nunca conseguiram fazer. E sabe o que mais me orgulha? Ver você encontrar felicidade real, não aquela felicidade falsa que vem de humilhar os outros. Fernando chegou com notícias extraordinárias. Durante esses meses, além de assumirem publicamente o relacionamento, eles haviam expandido a empresa e criado a Fundação Ana Beatriz, nome escolhido em homenagem à mãe de Mateus. Sueli acabaram de confirmar, fomos aprovados para o projeto de expansão internacional. O projeto Sueli vai ser implementado em 15 países da América Latina. Ele a abraçou. E ela podia sentir o orgulho genuíno na voz dele. Você conseguiu transformar uma humilhação pessoal no maior movimento humanitário que já vi. Fábio apareceu na porta, carregando caixas de doações. Sua transformação havia sido igualmente impressionante. Ele havia vendido tudo o que tinha de valor para investir no projeto social e agora coordenava as doações de alimentos. A experiência de ter perdido tudo havia lhe ensinado o valor real das coisas. E trabalhar diariamente com pessoas em necessidade havia despertado nele uma compaixão que ele não sabia que existia. Sueli, chegaram mais 50 cestas básicas da Bahia. Famílias que ouviram sua história e quiseram ajudar. Fábio! Sueli o chamou quando ele ia sair. Como você se sente agora, 6 meses depois de tudo? Ele parou e pensou cuidadosamente na resposta. Eu me sinto grato, disse finalmente. Grato por você ter me humilhado naquela noite. A resposta a surpreendeu. Como assim? Porque foi a humilhação que eu precisava para acordar para a vida. Eu era uma pessoa horrível, Sueli. Cruel, vazia, preconceituosa. Se você não tivesse me colocado contra a parede, eu teria continuado sendo aquele monstro para sempre. Wagner chegou logo depois, trazendo o relatório mensal do projeto. O Palazzo Reale havia se transformado permanentemente. Metade do espaço continuava funcionando como restaurante tradicional. E a outra metade era dedicada exclusivamente ao atendimento gratuito de pessoas carentes. O modelo havia se tornado referência mundial de responsabilidade social e empresarial. Senhora Sueli, temos lista de espera de 3 meses para empresários que querem replicar nosso modelo. E mais importante, nunca tivemos tanta demanda no restaurante comum. As pessoas querem comer num lugar onde sabem que estão contribuindo para algo maior. Mateus se juntou ao grupo na varanda, trazendo uma carta que havia acabado de chegar. Vó é da Universidade de Harvard. Eles querem que você dê uma palestra sobre transformação social através do perdão. Ele abriu a carta e leu em voz alta. Prezada doutora Sueli, sua história inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Gostaríamos de honrá-la com o título de Doutora Honoris Causa em Humanidades. Mateus olhou para ela com os olhos brilhando. Vó, Harvard, a universidade mais importante do mundo, quer te homenagear. A notícia trouxe lágrimas aos olhos de Sueli. Ela pensou na menina pobre do interior que havia perdido os pais cedo, que havia trabalhado desde criança para sobreviver, que havia enfrentado a tragédia de perder a filha e agora estava sendo reconhecida pela maior universidade do planeta. Mateus, sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? É que sua mãe estaria vendo de algum lugar. Ela sempre soube que você seria especial e agora está vendo a avó dele ser reconhecida pelo mundo todo. Fernando tomou a palavra, sua voz carregada de emoção. Sueli, quero fazer um pedido oficial na frente de todos.
Ele se ajoelhou ali mesmo, na varanda, tirando um anel do bolso. Quero que você se case comigo. Não porque somos sócios, não porque trabalhamos juntos há 15 anos. Quero me casar com você porque você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre conveniência ou status. É sobre admirar profundamente a pessoa que está ao seu lado. O pedido pegou Sueli completamente desprevenida, mas quando olhou ao redor e viu todos os rostos sorridentes, Mateus, Margarete, Fábio, Wagner, todas as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas por aquela noite terrível que se tornou bênção, ela soube que a resposta só podia ser uma: aceito, Fernando. Aceito porque você me viu quando eu era invisível, me defendeu quando eu estava indefesa e me amou quando eu não conseguia amar a mim mesma. O noivado virou celebração improvisada. Margarete correu para avisar as crianças da biblioteca que vieram correndo para cumprimentar a tia Sueli. Fábio organizou um brinde com suco para as crianças e um vinho simples para os adultos. Wagner ligou para alguns funcionários do restaurante que haviam se tornado parte da família estendida do projeto. Quando a festa estava no auge, Sueli pediu silêncio para fazer um discurso. 6 meses atrás, eu estava sentada num restaurante sendo humilhada publicamente. Pensei que aquela seria a pior noite da minha vida. Hoje sei que foi a melhor. Ela olhou para cada pessoa presente. Margarete, você descobriu sua vocação. Fábio, você encontrou sua humanidade. Wagner, você transformou seu negócio em algo maior. Mateus, você viu sua avó se tornar alguém que pode te orgulhar ainda mais. Mas sabe qual foi o maior aprendizado? Ela continuou. Aprendi que não importa como as pessoas te tratam, importa como você escolhe responder. Posso ter sido humilhada naquela noite, mas escolhi transformar humilhação em dignidade, raiva em perdão, dor em amor. Sua voz ficou mais forte. E descobri que quando escolhemos ser nossa melhor versão, mesmo nos piores momentos, o mundo inteiro se transforma conosco. Mateus se aproximou e a abraçou. Vó, você sempre foi minha heroína, mas agora é heroína do mundo todo. Fernando também a abraçou. Sueli, você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é quanto dinheiro acumulamos, mas quantas vidas tocamos positivamente. Enquanto o sol se punha naquele dia especial, Sueli olhou para tudo que havia construído a partir daquela noite dolorosa. O projeto Sueli em 300 cidades, a Fundação Ana Beatriz ajudando milhares de famílias, pessoas que haviam se transformado através do perdão. Um neto orgulhoso cursando mestrado em engenharia social, um amor verdadeiro que havia florescido depois de 15 anos de amizade respeitosa. Sabem qual é minha maior vitória? Ela disse para todos. Não é ter virado milionária, não é ter virado famosa, é ter provado que uma pessoa comum que enfrenta uma situação terrível pode escolher transformar essa situação em algo belo. Cada um de nós tem esse poder. O poder de transformar o mal que recebemos no bem que oferecemos. O telefone de Sueli tocou. Era uma ligação internacional, uma organização das Nações Unidas querendo convidá-la para ser embaixadora da paz. Ela olhou para Fernando, que sorriu e fez sinal para ela atender. Quando desligou, olhou para todos os rostos curiosos. Querem que eu represente o Brasil numa campanha mundial contra o preconceito social. A notícia foi recebida com aplausos de todos os presentes. Mas para Sueli, o reconhecimento internacional não era o mais importante. O mais importante era ver Margarete brincando com as crianças carentes. Era ver Fábio distribuindo cestas básicas com genuíno carinho. Era ver Wagner tratando cada cliente do restaurante como família. Era ver Mateus se preparando para mudar o mundo através da engenharia social. Existe uma coisa que quero que vocês nunca esqueçam, Sueli disse como palavras finais naquele dia especial. Naquela noite no restaurante, eu poderia ter saído humilhada e derrotada. Poderia ter me tornado amarga e vingativa. Mas escolhi ser maior que a situação.
Escolhi perdoar, escolhi transformar, escolhi amar. Ela olhou diretamente para cada pessoa presente. E essa escolha mudou não só minha vida, mudou a vida de todos vocês e de milhões de pessoas que nem conhecemos. O dia terminou com todos cantando parabéns. Não era aniversário de ninguém, mas estava comemorando algo muito maior. O renascimento de várias pessoas que haviam encontrado suas melhores versões através do perdão e da compaixão. Naquela noite, antes de dormir, Sueli olhou pela janela do quarto para as estrelas e sussurrou: Ana Beatriz, sua mãe cumpriu a promessa, transformou dor em amor, e agora esse amor está espalhado pelo mundo todo. A história havia terminado, mas na verdade era apenas o começo de algo muito maior.